Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã de domingo. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã de domingo. Esta manhã está sendo uma manhã chuvosa, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor. Queridos, como sempre, nas minhas redes sociais, eu agradeço pela sua vida a Deus. Vocês que sempre me seguem, me acompanham. Você sempre será edificado com uma palavra da parte de Deus. E nesta manhã não é diferente. Deus tem uma palavra para mim, para você e para nós. Vamos ouvir Deus falar conosco pela sua palavra. Eu convido meus irmãos a abrir sua Bíblia, capítulo 6, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 8. E o versículo 9 e o 10 apenas. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por todos aqueles que têm, aleluia, me seguido, compartilhado os meus vídeos para que chegue a outras pessoas. Deus seja louvado pela sua vida, amém? Eu agradeço mesmo, tenho orado por vocês, sempre apresento todos vocês no meu joelho, na oração a Deus, para que Ele continue estendendo as mãos de misericórdia para nós. Capítulo 6, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, 9 e 10 diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Amém. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, te adoramos, agradecemos pela leitura da palavra, Pai. A palavra é tua, Senhor, fala conosco, abre a porta da palavra, nos revela o mistério da tua palavra. Estamos aqui para aprender contigo. Pai, me usa como um canal de bênção nesta live, para que teu nome seja glorificado, para que teu povo seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o tema da mensagem que eu prego nesta manhã é cheios do Espírito Santo. Capítulo de número 6, versículo 4 e 5 diz assim, de Atos dos Apóstolos: Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Está registrado no capítulo 6, versículo 5 de Atos dos Apóstolos. O escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, Dr. Lucas, ele diz que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Querido, fé é aquilo que não vemos, mas fé é aquilo que esperamos. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé. E pense em uma coisa boa. Um obreiro, um servo, uma serva, um homem, uma mulher de Deus que é cheia de fé ou cheio de fé.
Pense em uma coisa boa, é você andar com alguém que é cheio de fé. Às vezes, você anda com alguém que não tem fé. E você fala algo para aquela pessoa que não tem fé, e ele diz: isso aí não vai dar certo. Não adianta você insistir nisso aí. Não adianta você querer aplicar nisso aí. Pessoa que não tem fé, pessoas que não creem, pessoas que não acreditam que Deus pode fazer o impossível. A fé é isso. Mas você prove a andar com uma pessoa que é cheia de fé. Você diz: olha, eu vou fazer isso aqui, meu irmão. Eu vou fazer isso aqui, minha irmã. Ele diz: pode fazer, vai dar certo. Pode fazer, vai acontecer. Pode fazer, vai prosseguir. O negócio vai chegar lá. É a pessoa que tem fé. E a Bíblia diz que Estevão era este homem cheio de fé. Um dia resolveram escolher alguém para colocar perante os 11 para fazer os 12, completar os 12 discípulos novamente, apóstolos. Porque Judas Iscariotes se enforcou, todos sabem a história. Estava faltando um para completar. E a Bíblia vai dizer que pareceu bem ao povo naquele tempo eleger Estevão. Mas o povo viu que Estevão não era qualquer um. O povo viu que Estevão não era qualquer obreiro. O povo viu em Estevão algumas virtudes. Porque muitos líderes religiosos, pastores, por aí afora, têm levantado obreiros em massa. E às vezes não prova primeiro o obreiro para depois ser aprovado. Às vezes não conhece a história daquele obreiro, a carreira, a filosofia dele. E chega e simplesmente unge e apresenta ao ministério, mas não é assim. A Bíblia diz que aquele povo pareceu bem escolher Estevão. Por que pareceu bem? Porque Estevão era um homem cheio de fé. Mas também a Bíblia vai dizer que ele não só era cheio de fé, mas a Bíblia diz que Estevão também ele era cheio do Espírito Santo. Que coisa boa, irmãos. Termos obreiros cheios de fé, obreiros cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 6, versículo 8, Lucas escreve dizendo: e Estevão cheio de fé e de poder. Então, no capítulo 6 e o verso 5, a Bíblia diz que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E no capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que ele também era cheio de fé e de poder. Estevão, ele tinha fé, Estevão, ele tinha poder, e Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, a importância de alguém ser cheio do Espírito Santo. Por isso que o tema desta mensagem nesta manhã é cheios do Espírito Santo. A verdade é que hoje muitos buscam bem materiais, buscam coisas para seu próprio aproveito, busca coisas para saciar suas próprias vontades,
seus próprios desejos carnais. E poucos é que busca ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Coisa boa é alguém ser cheio do Espírito Santo. Mas eu quero falar para vós nesta manhã que ser cheio do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, produz frutos. O Espírito Santo em nós gera frutos. O Espírito Santo em nós gera obras. Jesus não vai lhe encher do Espírito Santo só para te encher. Jesus não vai nos batizar com o Espírito Santo só para batizar. Não, não, não. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos uma virtude para dar continuidade à obra de Deus, para dar continuidade ao reino de Deus, para dar continuidade ao Evangelho do Senhor Jesus. É para isso que o Espírito Santo vem em nós. A verdade é que o Espírito Santo também simboliza, como Jesus fala no Evangelho de João, o Consolador, né? Ele nos consola quando estamos tristes. Ele nos consola quando estamos aflitos. Ele nos consola quando estamos atribulados. Ele é tido na Bíblia também, o Espírito Santo, como Consolador. O Espírito Santo também é dado como nome de intercessor, porque o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso intercessor. Mas eu quero falar acerca aqui de quando alguém é cheio do Espírito Santo, de quando alguém é cheia do Espírito Santo, é que ele gera frutos. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem obra. E eu quero provar isso nesta manhã. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, versículo 8: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz também que Estevão era cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Estevão é cheio de fé, Estevão é cheio de poder e Estevão é cheio do Espírito Santo. E porque ele era cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo, naquele tempo, naquele período, Estevão estava ali no meio dos povos, no meio daquelas pessoas, fazendo prodígios e grandes sinais entre aquele povo. Aleluia. Eu não sei qual é o prodígio, qual é os sinais que Estevão está fazendo entre o povo, mas que ele está fazendo, está. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Você vê que alguns desordenados ali, invejosos, se levantaram contra Estevão, irmão, porque a inveja é terrível. A pior coisa, uma das piores coisas que o ser humano tem é a inveja, né?
esse pessoal aqui que se levantaram contra Estevão, porque eu quero falar para você nesta manhã. Quanto mais você ser cheio do Espírito Santo, quanto mais você ser cheia do Espírito Santo aí dentro da sua casa, quanto mais você ser cheio do Espírito Santo lá na sua congregação, quanto mais você ser cheio do Espírito Santo lá onde você trabalha, quanto mais você for cheio do Espírito Santo na onde você estuda, na onde você exerce a faculdade, quanto mais você ser cheio do Espírito Santo dentro do ônibus, dentro do carro, na rua andando, eu quero falar para você que quanto mais você ser cheio ou cheia do Espírito Santo, se prepare, porque alguém vai se levantar contra a sua vida. Estevão era cheio. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas quanto ele estava mais cheio, alguém resolveu se levantar contra ele. Oh, glória. Aleluia. E levantaram-se alguns que era da sinagoga chamada dos libertos. Você vê, sinagoga naquele tempo era um lugar que adorava a Deus. Sinagoga naquele tempo é hoje dado o nome onde nós vai congregar, a igreja. Era uma igreja naquele tempo a sinagoga. Era um lugar que cultuava o Senhor. Então, alguns que era da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. Eles não aceitaram a maneira que Estevão estava evoluindo seu ministério. Eles não estavam aceitando a maneira que Estevão estava pregando. Eles não estavam aceitando a maneira que Estevão estava profetizando. Eles não estavam aceitando a maneira que Estevão estava se expressando, falando, dizendo. Eles simplesmente, esse pessoal dessa sinagoga aqui, se levantaram contra Estevão porque não aceitaram a maneira que Estevão estava pregando. Queridos, e quantas vezes é assim na minha e na sua vida? Às vezes nós pagamos um preço orando. Nós pagamos um preço jejuando. Nós pagamos um preço consagrando a nossa vida. Nós pagamos um preço, aleluia, praticando jejuns e orações para ser cheio do Espírito Santo. Para que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos use para a glória do nome dEle. Na congregação, onde nós congregamos, onde nós estamos. E, infelizmente, é dentro da própria congregação, dentro do lugar que nós estamos, que pessoas como essas pessoas aqui desta sinagoga se levantaram contra Estevão. Tipo assim, você prega algo, Deus fala tremendo através da sua boca. Aí alguém se levanta para querer corrigir aquilo que você pregou. Alguém se levanta para querer dizer que aquilo que você pregou está errado, é heresia. Alguém se levanta para querer dizer, falar que você, aleluia, está querendo se achar demais, ser santo demais, ser verdadeiro demais. Irmãos, se prepare, porque na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, se levantarão pessoas assim, que não vai com a maneira do jeito que você prega, que não vai com a maneira do jeito que você se expressa,
que não vai com a maneira do jeito que você fala, que não vai com a maneira do jeito que você profetiza, que não vai com a maneira do jeito que você dá lugar, que não vai com a maneira do jeito que você expressa esse dom que Deus te deu. Mas o que eu acho lindo aqui é que mesmo esse pessoal dessa sinagoga que se levantaram contra Estevão para resistir contra ele, para disputar contra ele, aleluia, Estevão não se calou, irmãos. Estevão não parou. Porque tem levantes nas nossas vidas. Às vezes Satanás usa alguém para se levantar contra a minha, contra a sua vida. É para querer nos calar. É para querer fechar a nossa boca. Para querer nos parar, nos desanimar. Nos colocar para baixo. Mas nesta manhã de domingo, 29 de novembro do ano de 2020, eu venho trazer uma palavra profética de Deus para a sua vida. Assim diz o Senhor: você não vai parar diante dos levantes. Você não vai retroceder diante dos levantes. Você não vai calar a sua boca diante dos levantes. Deixe alguém querer se levantar. Você irá permanecer profetizando, pregando, falando aquilo que Deus quer que você fale. E outra, ainda que custe a sua vida, continue fazendo a vontade de Deus. Continue sendo cheia de Deus. Continue sendo cheia do Espírito Santo. Porque quem é cheio e quem é cheia do Espírito Santo, meus irmãos, Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que Paulo falou aquilo? Porque ele não vivia mais ele, irmão. Era o Espírito Santo que estava vivendo por ele. Que coisa boa, né? Que coisa boa é quando sabemos e temos essa convicção de não nós vivemos mais, mas o Espírito Santo vive em nós. Jesus Cristo vive em nós. E quando temos essa convicção, irmãos, venha o que vier, surja o que surgir, se levanta o que se levantar, você não deixa o seu lugar, porque você sabe quem tem crido. Louvado seja Deus. Então vamos continuar. Estevão, cheio de poder, de fé do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais perante o povo, né? Esses hipócritas, né, da sinagoga dos libertos se levantaram contra Estevão, mas o versículo 10, Lucas escreve: e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Queridos, aleluia. Olha, quero falar para você aqui. Não adianta o diabo levantar pessoas contra alguém que tem uma chamada de Deus. É aquele famoso ditado: só se levanta para cair. Lucas escreve aqui e fala que Estevão tinha sabedoria. Ele estava pregando com sabedoria.
Ele estava profetizando com sabedoria. Ele estava se expressando com sabedoria. Ele estava anunciando as boas novas com sabedoria. Porque tem pessoas que não têm sabedoria para pregar o evangelho. Tem pessoas que não têm sabedoria para pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que não têm sabedoria para profetizar. Acha que é só pegar a Bíblia e pregar. Não, irmãos. Temos que ter sabedoria para pregar. Pregadores que me ouvem, pregue com sabedoria. Profetas que me ouvem, profetize com sabedoria. Dirigente de círculo de oração que me assiste, dirija o círculo de oração com sabedoria. Pastores que pastoreias, pastorei com sabedoria. Porque enquanto você está fazendo a obra com sabedoria, ainda que alguém se levante contra você, só vai se levantar para cair. Está aqui, versículo 10 do capítulo 6 de Atos. E não podia resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Você lembra que Jesus disse aos discípulos uma certa vez que quando fizesse eles comparecer aos sinédrio, né, as autoridades públicas naquele tempo, aos governos naquele tempo, que ele não se preocupasse com quem falasse, porque na mesma hora o Espírito Santo falava pela boca deles. Olha, quando alguém ora, jejua, busca a Deus para ser cheio ou cheia do Espírito Santo, se preocupe não, irmãos. Porque o Espírito Santo se encarrega de falar pela minha e pela sua boca. E quando o Espírito Santo fala por mim, por você, pode ser quem for, irmão, vai ser envergonhado ou envergonhada. Aleluia. Oh glória. Vale a pena se encher do Espírito Santo. Vale a pena ser cheia do Espírito Santo. Porque tem momentos, irmãos, eu, o evangelista Ivan, eu já preguei dentro de ônibus, dentro de clínicas, na rua. E uma certa vez eu estava pregando em um ônibus, o Espírito Santo ali me usando. Alguém se levantou assim com muita fúria e mandou se calar. Mas ali eu não estava nem ouvindo, irmão. Quanto mais ele se levantava, o Espírito Santo falava. Quanto mais ele ficava irado, o Espírito Santo falava. Quanto mais ele se indignava, o Espírito Santo falava mais. Ora canta lá machado. Daqui a pouco ele desceu do ônibus e o Espírito Santo continuou falando. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, ele não perde uma guerra, ele não perde uma batalha. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 55: antes fará aquilo que me apraz. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo que me apraz. Porque Deus, quando Ele usa eu com poder, com sabedoria, com fé,
para pregar a palavra dele em um determinado lugar, em alguma localidade, é com um propósito, irmão. É para fazer a vontade dele. Ele diz que aquela palavra não vai voltar vazia. Ele está fazendo alguma coisa naquele lugar. É por isso que alguém se levanta com fúria, é por isso que alguém não gosta, é por isso que alguém torce a boca, é por isso que alguém fica com a cara feia, é porque o diabo sabe, irmão, que aonde chega a palavra, aonde chega o evangelho, chega a mudança, chega a salvação, chega a libertação, chega a transformação, e Satanás fica irado, ele levanta pessoas para querer se opor. Lama Shure canta labarai. Oh, glória. Aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui é que aquelas pessoas não resistiram, irmão. Eles olharam e disseram: não tem jeito não, vamos deixar ele pregar. Não tem jeito não, vamos deixar ele profetizar. Eita glória. Aleluia. Mas o inimigo, ele não para de investir contra nossas vidas, irmão. Sabe o que fizeram com Estevão, irmão? Aleluia. Em oculto, sem Estevão saber. Porque tem momentos, irmãos, que tem pessoas que faz algo conosco sem nós saber. Você acredita nisso? Sem nós saber, alguém está com o nosso nome lá no outro lado. Sem nós saber, alguém está preparando algo lá no outro lado. Sem nós saber, alguém anda com o nosso nome até em reunião. Estava fazendo isso sem Estevão saber, no versículo de número 11, capítulo 6 de Atos. Então subornaram os homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavra blasfêmia contra Moisés e contra Deus. A palavra aqui, subornar, suborno. Eles viram que não podia resistir a Estevão, porque eles pensavam que ia parar Estevão, eles pensavam que ia calar Estevão, eles pensavam que ia fechar a boca de Estevão, mas não calaram, não pararam e nem fecharam a boca de Estevão. Aí agora eles se reúnem, faz uma reunião e diz: vamos subornar. Subornar aqui, aleluia. Eles pegaram os homens e deram dinheiro, irmão. Eles pegaram os homens e pagaram para inventar falso contra Estevão. Isso aqui é muito sério. Oh, glória. Porque quando não para você de um jeito, vão querer lhe parar de outro. É terrível. Eles ajuntam as pessoas, começam a subornar aquelas pessoas, falar para aquelas pessoas: olha, vocês vão dizer assim, assim e assim. Tome aqui a sua parte, tome aqui a sua parte e toma aqui a sua parte. Saiu dividindo dinheiro para aquelas pessoas, subornaram aquelas pessoas, para aquelas pessoas inventarem falso de Estevão. Em outras palavras, eles pagaram aqueles homens para aqueles homens falar de Estevão aquilo que Estevão não tinha feito, irmão. E quantas vezes é assim nas nossas vidas? Alguém inventa falso de mim, de você. Aleluia. Alguém chega lá no ruminho deles, alguém chega lá na roda dele e diz: olha, fulano está fazendo assim, Beltrano está fazendo assim, Silcano está fazendo assim, sem eu e você ter feitos, irmãos.
Aleluia. Mas a palavra de Deus é tremenda, é terrível. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem o justifica? Olha, deixa eu profetizar, porque isso aqui é muito sério, meu irmão. Tem alguém te vendendo, tem alguém tentando subornar alguém ao teu respeito, tem alguém querendo inventar falso de ti sem você ter feito nada, tem alguém querendo manchar as suas vestes, tem alguém querendo manchar o seu nome, tem alguém querendo manchar a sua história. Mas nesta manhã Deus fez você para ir para te dizer: enquanto alguém quer intentar acusação contra a sua vida, eu me levanto para lhe justificar, para lhe justificar. Alguém quer lhe acusar de algo que você não fez, mas nesta manhã eu quero profetizar a última palavra na sua vida. Quem dá não é o inimigo, irmão. Quem dá não é os subornadores. Quem dá é Deus. É Deus quem dá. É Deus quem dá. Não adianta querer inventar falso contra um homem ou uma mulher de Deus, porque Deus justifica. Não adianta querer acusar um homem ou uma mulher de Deus daquilo que ele ou ela não fez, porque Deus justifica. Não adianta querer sujar, manchar as vestes de um homem, de uma mulher de Deus, sem ela ou ele ter feito nada daquilo, porque Deus entra com providência, justificando. Oh, glória! Estevão inocente, Estevão pregando o evangelho, Estevão pregando a palavra, Estevão anunciando Jesus Cristo, inocente. Os invejosos foram lá, levaram o dinheiro lá, pagaram aos homens e ainda diz: olha, vocês vão falar assim: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Presta atenção no versículo 12. E hesitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Em outras palavras, muitos homens se ajuntaram. Muitas pessoas se ajuntaram. Porque o mal é assim, irmão. O mal ele nunca vai só. Tem que ser muitos, entendeu? O mal tem que ser várias pessoas, né? Se ajunta 1, 2, 3, 4, 5. Ele não tem coragem de fazer só. É vários que faz. Então se ajuntaram várias pessoas. Foram até Estevão. Pegaram Estevão e levaram, aleluia, ao conselho. Levaram Estevão perante as autoridades, irmão. Estevão inocente, sem saber aquilo que estava acontecendo. Oh, glória! Levaram ele por força, né, irmão? Levaram na força. Levaram Estevão na força. E o versículo 13 diz: apresentaram falsas testemunhas aí, ó. Apresentaram falsas testemunhas, né? Falaram falsidade contra Estevão, contra o homem de Deus. Inventaram falsidade contra o homem de Deus. Aleluia. Que dizia: este homem não cessa de proferir palavra blasfêmia contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Para eles, irmãos, eles pensavam que Jesus veio para destruir a lei,
para destruir os princípios. Não. Jesus não veio para destruir. Jesus, ele veio para colocar no lugar aquilo que estava fora no lugar. Mas naquele tempo é que nem hoje, irmão. Tem pessoas que não aceitam Jesus. Tem pessoas que às vezes você até prega Jesus, que é o Salvador, que é o Cristo, que é o Redentor, o Libertador, que Ele salva, liberta, transforma. Mas alguém endurece a cerviz e o coração e diz: esse Jesus é invenção dos homens. Esse negócio de Jesus. Outros dizem: Jesus é meu dinheiro. Irmãos. Não aceita Jesus, né? Estevão estava falando de Jesus, mas os homens que levaram ele até, aleluia, glória a Deus, ao conselho, que levaram ele até as autoridades, não aceitava Jesus. Ele aceitava Deus, eles aceitavam a lei de Moisés, mas não aceitava Jesus Cristo, né? Aleluia. Porque tem muitos assim também no dia de hoje, que se você dizer Deus abençoe, né? Ele diz Deus abençoe você também, e não sei o que, aquela ignorância, tal. Mas você, ó, Jesus te ama, ele diz, você tá entendendo? Não aceita Jesus, irmãos. Então, Estevão é levado ao conselho, às autoridades. Versículo 15 do capítulo 6. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, todos que estavam lá no conselho, todos os homens, não sei se tinha mulher, se tinha só homem, todos fixaram os olhos para Estevão, olharam em Estevão e viram um anjo. Viram seu rosto em forma de um anjo, irmão. Sabe o que isso significa? Era que eles estavam recusando o próprio Deus. É aquilo que Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas que são enviados. Oh, glória. Olharam para Estevão e viram um anjo. Era o mesmo jeito deles ter vendo Jesus na vida de Estevão. E Jesus olhar para ele e dizer: vocês estão me rejeitando. Vocês não estão rejeitando a Estevão, mas estão rejeitando a mim. Porque é a Bíblia que diz: aquele que rejeitar a vós, rejeita a mim também. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 54 do capítulo 7 de Atos. Depois que Estevão está no conselho perante as autoridades dando um discurso, eles não aceitaram aquele discurso de Estevão. Estevão estava se justificando perante eles, mas eles não aceitaram a justificação de Estevão. E no versículo 54 do capítulo 7 de Atos diz: e ouvindo eles isto,
enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Irmão, a fúria deles para com Estevão era terrível. A Bíblia está dizendo que eles quando eles olhavam para Estevão, eles rangiam os dentes, irmão. Eles se enfureciam. Porque o mal, ele não gosta do bem. Porque as trevas, ele não gosta da luz, irmão. Quando as trevas olhar para a luz, ela se enfurece. Quando as trevas olhar para a luz, ela range os dentes. É por isso que alguém tem tanta raiva de você. É por isso que alguém não vai com a tua cara. É por isso que alguém não vai com o jeito que você se veste, com o jeito que você anda, com o jeito que você se expressa, com o jeito que você faz as coisas. É porque você é luz, você é diferente. E as trevas não vai com a luz. Era esse povo. Estevão se justificando perante eles. Eles ouviam Estevão falar, olhava para Estevão e rangia os dentes. Se enfurecia muito mais ainda. Versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Deixa eu liberar uma palavra nesta manhã aqui. Coração de Deus para a sua vida. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de cara feia, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de ameaça, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de suborno, irmão. Quem é cheio do Espírito Santo não tem medo das astutas ciladas do diabo, irmão. Ele sabe quem crê. Ele sabe quem está confiando. Ele sabe quem está acreditando. E nesta manhã não é diferente. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheia do Espírito Santo, não importa as caras feias, não importa as ameaças, não importa se alguém olha para você rangendo os dentes, não importa se alguém olha para você com a cara feia, não importa se alguém olha para você se levantando contra a sua vida, você permanece como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece no seu lugar. Eita. Vou falar mais aqui. Pelas caras feias que você já enfrentou, você não era nem para ter mais aí. Mas sabe por que você está aí ainda? Porque o Espírito Santo em você é grande. Você está cheio do Espírito. Você está cheia do Espírito Santo. Alguém investe de um lado, alguém investe do outro, alguém investe de um lado, alguém investe do outro, alguém faz de um jeito, alguém faz de outro jeito, alguém faz de uma forma, alguém faz de outra forma, alguém faz de uma maneira para querer alabaçura e cantar labará. Ele arrancar daí. Mas sabe por que você não saiu daí ainda? Porque você está cheio do Espírito Santo. Mas ele quem? Estevão, irmão. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, o crente cheio do Espírito Santo é uma bênção. O crente cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vê os obstáculos. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vê os problemas. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vê as dificuldades. O crente cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus.
O crente cheio do Espírito Santo, em tudo o que ele estiver fazendo, ele está fazendo, dizendo o seguinte: eu estou fazendo para a glória de Deus, 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 para a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Seja cheio do Espírito. Seja cheia do Espírito. Ralamaya Shuri canta labarai. Oh, aleluia. Versículo 56. E disse: eis que vejo o céu aberto. Olha, irmão, crente cheio do Espírito Santo só vê coisas espirituais. E nesta manhã não é diferente. Quero falar para você que está cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Se prepare. Que você que está cheio e cheia do Espírito Santo, a partir de hoje, você vai ver o céu aberto. O céu se abre hoje para você. E a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. O céu está aberto nesta manhã. E Estevão, e disse: eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles quem? Os invejosos. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Preste atenção. Estevão estava continuando pregando. Eles não aguentaram, irmão. Eles não suportaram, taparam os ouvidos. Ó. Tem alguém que não suporta quando você prega. Tem alguém que não suporta quando você fala. Tem alguém que não suporta quando você profetiza. Tem alguém que não suporta quando você proclama as boas novas. Tem alguém que não suporta quando você dá lugar. Tapa os ouvidos. Eles taparam os ouvidos. Porque é a Bíblia que diz: quem é de Deus, ouve a voz de Deus, irmão. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Ainda que a palavra seja repreensão, ele ouve. Ainda que a palavra seja para bater, ele ouve. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Oh, glória! Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Queridos, Estevão, pela sua fidelidade a Deus, a sua palavra, ao Evangelho, a Jesus Cristo, ele foi morto, apedrejado até a morte. Mas um crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele, ainda que perda a sua vida, ele não nega a fé. Ele não nega a sua confissão. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus. Os invejosos pegaram ele, tiraram da cidade, levaram para fora e começaram a apedrejar. Porque tem muitos pregadores famosos de hoje, irmãos, que querem ser aplaudidos pela massa,
querem ser bem recebidos pela massa. E para ser aplaudido e bem recebido, só prega palavras. Você sabe a palavra que eu estou dizendo aqui. Só prega chave, bênção, prosperidade, isso e aquilo. Mas Estevão estava pregando aqui arrependimento, o verdadeiro evangelho genuíno. E por causa disso ele não foi aceito. Por causa disso começaram a apedrejar ele. Ei, você que prega a verdade, que fala a verdade, que anuncia a verdade, que fala de Jesus Cristo, se prepara, irmão, para ter inimigos, se prepara, irmão, para ser apedrejado mesmo. Olha, eu quero falar para você que prega a verdade, que tem compromisso com a verdade, que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com as coisas de Deus. Se você está cheio ou cheia do Espírito Santo, se for possível perder a sua vida, perda, mas não negue. Jesus falou: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, o evangelho, achá-la-á. Estevão aqui tinha acabado de achar a vida. Eita, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Evangelho é isso, irmão. Evangelho é isso. É sofrer por Cristo e pela sua palavra, pelo seu evangelho. Mas Estevão não se calou, não fechou a boca. Só fecharam a boca de Estevão com a morte, apedrejaram. Mas a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não a permitir. Aqui, Estevão sendo apedrejado por amor ao Evangelho, a Jesus Cristo. Foi permissão de Deus. Estevão não foi apedrejado porque tinha cometido um homicídio. Estevão não foi apedrejado porque tinha cometido um latrocínio. Estevão não foi apedrejado porque tinha feito alguma coisa ilícita. Ele foi apedrejado por amor ao Evangelho e a Jesus. Queridos, seja uma bênção. Seja cheio ou cheia do Espírito Santo. Vale a pena. Vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Vale a pena ser cheia da presença de Deus. Para a glória do nome dele. E Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja. Até a próxima, se Deus quiser, live. Em nome de Jesus. Deus abençoe.